Boa noite a todos e todas. Hoje a gente inicia a nossa aula de encerramento no dia 15 de julho de 2022. A aula de hoje é uma aula mais curta, né? Ela não vai ser uma aula extensa como as nossas outras aulas que tem discussão de texto, né? A aula de hoje é basicamente para a gente encerrar a disciplina, de fazer um balanço, né? Um resumo das discussões que a gente realizou na disciplina e ouvir vocês sobre o que vocês acharam, qual foi a avaliação de vocês, as impressões. Basicamente, ouvir vocês sobre o que vocês compreenderam da disciplina. Então, a aula de hoje é mais uma aula de finalização mesmo, de encerramento, de síntese, de toda a discussão que a gente fez na nossa disciplina nesse semestre, né? Então, que é aquela questão que eu sempre procurava fazer em toda a aula, que era de mostrar como é que uma aula estava relacionada à outra. Eu sempre fazia um pouco do resumo, né, das aulas que a gente tinha tido até ali. E é, e é basicamente isso que eu quero fazer com vocês hoje, né? Então a gente iniciou a discussão da nossa disciplina com aquele texto do Sertor, né, sobre a operação historiográfica, que foi nosso primeiro debate da disciplina, nosso primeiro texto, que era um pouco de mostrar as questões que envolvem a escrita, né, do historiador, a pesquisa mesmo. O Sertor apresentava aquela discussão sobre a operação historiográfica, basicamente a articulação, né, entre o lugar social que o historiador ocupa na sociedade, as técnicas de pesquisa que ele utiliza, né, os elementos da pesquisa que ele utiliza e a própria escrita da sua pesquisa, né? Então é articulada a partir desses três aspectos que ele apresentava naquele texto e que a gente percebeu que um pouco da discussão que ele fez está muito relacionada à discussão que a gente realizou na disciplina, né? De pensar os lugares que os historiadores ocupavam, principalmente os dos análises, né? Os da história social inglesa, da microhistória italiana, as técnicas de pesquisa, as abordagens de pesquisas que eles utilizavam e os enfoques que eles procuraram se centrar na escrita do texto deles, né? Na própria produção historiográfica propriamente dita, né? Então a gente percebeu que de alguma maneira a discussão do Sertor serviu como um fio condutor para a discussão que a gente realizou na disciplina de uma maneira geral, né? Então, a partir da discussão do Sertor na aula inicial, a gente já partiu para as próprias vertentes historiográficas que, de alguma maneira, organizaram a nossa discussão na disciplina. Então, a gente iniciou inicialmente, né, o nosso pontapé inicial da discussão foi o movimento dos análises, né, com os textos do Peter Buck. E aí a gente trabalhou com as três gerações dos análises, né? A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração liderada pelo Mark Bloch e o Lucian Fever, né? Como a gente viu, foi a primeira geração que estabeleceu algumas das características da historiografia dos análises e que, de alguma maneira, marcou as outras duas gerações, né? A preocupação com a interdisciplinaridade, com a problematização, com a história-problema, a preocupação também com a história global, de pensar a sociedade a partir de diferentes aspectos e não somente focado... Gente, vocês não estão me ouvindo? Eu estou, professor. Também, eu estou, sim. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Acho que você tá com algum problema no áudio, Emily. Ela caiu. Acho que deve ter sido problema na internet. Mas todo mundo tá me ouvindo. Sim. Tá ótimo. Sim, professor. Então, ótimo. Então a gente viu algumas características da primeira geração dos análises, né? A crítica à história metódica, à história política, que se focava numa cronologia linear, né? Uma historiografia que se preocupava muito com a narrativa,
se limitava aos documentos escritos, né, e aos documentos produzidos pelo Estado. Então, essas foram algumas críticas realizadas pela primeira geração que propôs, né, a pensar uma história-problema, uma história global, pensar vários aspectos da sociedade, vários aspectos relacionados à sociedade do ponto de vista econômico, da estrutura social, mas também pensar a questão das mentalidades, pensar a questão da cultura. Então, essa também foi algumas das características da primeira geração e que a gente viu na segunda geração já liderada pelo Brodel. Algumas dessas características foram continuadas, né? Elas permaneceram, mas também houve uma mudança de ênfase, né? Na segunda geração se teve uma preocupação muito mais com o tempo longo, né? Com a longa duração, uma preocupação também com a história socioeconômica, com a demografia histórica, com a utilização de métodos quantitativos, né? A utilização da estatística. E a gente viu então que a segunda geração ela se preocupou muito mais de pensar os aspectos mais estruturais, mais gerais, né, da sociedade, de focar muito mais nos processos socioeconômicos, nos processos demográficos, e também não se preocupou tanto com a discussão sobre as mentalidades, né? Não quer dizer que não se desenvolveu, mas a discussão sobre as mentalidades na segunda geração ficou bastante secundarizada. E a terceira geração já foi a geração que deu uma ênfase muito maior à história das mentalidades, à história cultural de uma maneira geral, e se preocupando com a articulação com a antropologia, com a linguística, com a psicologia, e nesse sentido voltou, né, retomou várias discussões da psicologia histórica que tinha sido desenvolvida pelos estudos do Lucien Febvre. Então, a gente viu na nossa primeira parte da disciplina essas características das três gerações dos análises, né? Da primeira, da segunda e da terceira. Depois a gente passou para a discussão sobre a história social inglesa, e aí a gente viu que essa história que foi desenvolvida na Inglaterra, ela esteve muito relacionada com aquele grupo de historiadores que surgiu no interior do Partido Comunista Britânico, né? E que tinha como dos seus principais membros o próprio E.P. Thompson, o Eric Hobsbawm, o Christopher Hill, o George Roudet. Vários historiadores ingleses se destacaram desse grupo, né? E que eles pensavam uma renovação em relação à historiografia marxista, bastante desvinculada de uma discussão ortodoxa, muito focada em aspectos econômicos, embora eles tratassem de aspectos socioeconômicos de uma maneira geral, mas eles estavam muito preocupados em pensar uma história vista de baixo, de pensar a inserção das classes populares, dos grupos subalternos na história. Então, de pensar a questão da Revolução Inglesa, pensar o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, né? As especificidades do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Então, essas foram algumas das questões que pautaram a produção dos historiadores ingleses, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 60, 70, né? E a gente procurou compreender as características dessa historiografia, da história social inglesa, principalmente a partir do trabalho do Thompson, né? Que é um dos historiadores que mais se destacaram nessa vertente historiográfica. Então, os textos que a gente leu foi um pouco de apresentar as características, né, dessa vertente de uma maneira geral, e depois o outro texto que foi do Marcelo Bardaro Matos, que procurou inserir a discussão do Thompson, a contribuição do Thompson, né, na tradição marxista de discussão sobre a cultura. Então a gente viu aquele texto que era um tanto que longo, mas que tinha uma discussão bem interessante da gente entender a complexidade da tradição marxista de discussão da cultura, que vem desde o Marx e do Engels, passando pelo debate soviético. A gente viu a discussão do movimento surrealista, do Bertold Brecht, da indústria cultural, a discussão do próprio Antônio Gramsci, a discussão do Bakhtin, do Lukács, até chegar aos estudos culturais com o Raymond Williams e o E.P. Thompson com a história social inglesa, né? Então a gente viu que ele estava inserido nessa longa tradição
que a partir de diferentes perspectivas trataram sobre a cultura da perspectiva marxista, e ele estava inserido nessa tradição. Ele incorporou várias contribuições desses historiadores, desses cientistas sociais marxistas que desenvolveram as suas obras no transcorrer do século XX. A gente viu principalmente que ele travou um diálogo com o Gramsci, né? Com a discussão sobre hegemonia, né? Para pensar a discussão sobre as classes populares na Inglaterra do século XVIII, a própria discussão sobre a formação da classe operária, né? Inglesa no século XIX. Então, a gente percebeu que a grande discussão do Thompson para pensar cultura é que cultura para ele não é um fenômeno isolado. Cultura não existe como um fenômeno autônomo na sociedade. É sempre necessário você pensar a cultura articulada a uma dimensão de classe, a pensar a cultura articulada com a dimensão política, com a própria dimensão social, com a dimensão econômica. Então, para ele, cultura não é um fenômeno, é um fenômeno extremamente importante, que tem sua lógica interna de funcionamento, mas que não é um fenômeno independente, autônomo da sociedade, né? Então, as contribuições dele, que são extremamente valiosas no âmbito da história social, a gente pôde trabalhar isso nas nossas discussões, né? E depois a gente entrou em contato com a discussão da história social italiana e, sobretudo, com a contribuição da microhistória italiana, né? Com os trabalhos do Giovanni Levi e do Carlo Ginzburg. Então, aquelas discussões que a gente viu de pensar a grande contribuição da microhistória italiana é de pensar a relação entre micro e macro, né? Então, de pensar a partir de determinados grupos ou da trajetória de um determinado sujeito, que aparentemente é uma trajetória sui generis, ou uma trajetória um tanto que singular, e a partir dessa trajetória, ou na verdade da relação de um determinado grupo, e aí a questão da redução da escala, a gente teve uma discussão até bastante exaustiva em relação a isso, né, de pensar o que significa o conceito de escala, o que também significa a redução da escala, e qual foi a contribuição, né, da microhistória italiana para pensar a discussão sobre a cultura, para pensar a história social, e que a gente viu que eles têm uma discussão bastante valiosa também para esse debate da historiografia contemporânea de uma maneira geral, e também a introdução desses debates no Brasil. A gente viu, por exemplo, a distinção entre a história das mentalidades e a história da cultura, a história cultural, né? Que foi a discussão do Ronaldo Vanfas. A gente conseguiu perceber um pouco no que essas vertentes, quais são a relação que elas têm, mas também a distinção, né? E até a gente chegar às nossas duas últimas discussões, que foi a história e biografia, e história, memória e tempo presente. Essas duas últimas discussões a gente percebeu, a história e biografia tinha muita relação com essa discussão das outras aulas, né? A discussão de pensar a trajetória do indivíduo, né? E a relação que isso tem com o contexto. A gente percebeu que os análises pensavam sobre isso, a própria história social inglesa pensava sobre isso também, a partir do trabalho do Thompson, dos análises a partir do trabalho do Georges Duby, do Jacques Legoff, do Michel Volvelli, que foram autores que a gente entrou em contato na discussão da nossa disciplina. A própria microhistória italiana também tinha uma discussão sobre a biografia através do trabalho do Ginzburg, por exemplo. Então, a gente percebeu um pouco dos elementos da discussão sobre biografia e, sobretudo, dos cuidados metodológicos que a biografia histórica deve ter, né, em relação aos protocolos da pesquisa histórica. Então, foi uma discussão bem interessante que a gente teve nessa aula. E na nossa última aula, a gente entrou em contato com a discussão, que é uma discussão bem contemporânea, bem atual, que é a história do tempo presente, né? Então, é essa abordagem historiográfica em que o historiador analisa eventos do tempo em que ele está vivendo, né? Então a gente percebeu que num primeiro momento havia, vamos dizer assim, um pouco de desconfiança ou reticência em relação ao historiador analisar o seu próprio tempo, porque se criou uma tradição, né, dentro dos estudos históricos, de que o historiador ele deve ter um distanciamento em relação ao tempo para conseguir analisar os processos com mais profundidade. Só que a gente foi percebendo que, sobretudo no século XX,
e com eventos cada vez mais que causavam trauma e ruptura bastante grande na sociedade, a gente foi percebendo que foram surgindo cada vez mais memórias dos sujeitos que vivenciaram esses eventos, memórias profundamente contraditórias e divergentes, né? E que o historiador estava envolvido nesses processos e que, de alguma maneira, era possível se realizar a análise desses processos, mesmo que não tivesse um distanciamento temporal, mas de que você pudesse fazer o tratamento rigoroso dessas memórias, né, de entender quais elementos estavam em jogo e quais elementos estavam pautando a seleção, né, dessas memórias. O que estava sendo lembrado, o que estava sendo esquecido. Então, desse ponto de vista, é totalmente possível fazer uma história do tempo presente. É possível você fazer a análise dos elementos que estão sendo selecionados enquanto memória possível e daquilo que é esquecido, né? E tudo isso são mecanismos sociais, né? São processos sociais que são passíveis de análise. Então, a gente viu que a história do tempo presente é a história do nosso tempo e que, sobretudo, envolve, né, uma série de cuidados éticos, né, em relação a trabalhar com esses processos e quanto é necessário, né, o nosso posicionamento em relação a vários debates que procuram revisionar ou negar, né, o conhecimento histórico científico, o conhecimento histórico acadêmico, o conhecimento histórico que é produzido a partir de protocolos de pesquisa, né, que é produzido a partir de um rigor, né, de análise. Cada vez mais se tem questionado a validade desse conhecimento e o que se tem colocado no lugar é basicamente a falsificação histórica. É a mentira mesmo, né? Não é simplificação, não é distorção, é mentira, né? E isso está sendo colocado como um conhecimento válido e que tem pautado os debates no espaço público que a gente tem vivenciado hoje, né? Então é extremamente importante que a gente entre em contato com esses debates e que nós construamos, que nós tenhamos um posicionamento de desconstruir, de refutar mesmo, de criticar esses argumentos falaciosos, mas levando em consideração aquele conselho do historiador francês Pierre Vidal-Naquet, de que nós nunca devemos discutir com negacionistas nem com revisionistas. Nós não temos que dar palco para essa gente, porque discutir com eles é validar o discurso deles. Uma coisa é desconstruir, criticar, refutar o debate deles no espaço público, nos espaços que nós estivermos. Outra coisa é bater boca com essa gente. Isso é inadmissível, porque é validar. E a gente viu que dar audiência para essa gente fazer com que, de alguma maneira, eles tenham notoriedade e fazer com que o discurso deles tenha validade social e até ao ponto deles chegarem ao governo, né? Então, é extremamente importante que nós nos posicionemos, que nós estabeleçamos a crítica, mas sem dar validade, sem bater boca com esses sujeitos, né? Então, basicamente foi um pouco dessa discussão que a gente fez na disciplina. E agora eu queria escutar vocês sobre o que vocês acharam um pouco do debate. Eu quero ouvir um pouco das impressões. Já falei bastante, quero ouvi-los e ouvi-las sobre as impressões que vocês tiveram da disciplina. Fiquem à vontade. Se vocês não quiserem falar, podem falar aqui no chat, gente. Professor, eu vou falar um pouquinho só ainda sobre as suas aulas, né? E também aquele vídeo lá do YouTube, né? Os professores comentam, né, que com essas ideologias que hoje está no Brasil, no mundo, né? Então tem que ter uma formação de professores muito boa, de qualidade, né? Para que essas ideologias, né, não venham se tornar uma realidade para a nossa sociedade, né, para o mundo em geral. Então, os três professores, né, eles falaram muito a esse respeito, né, da educação, né, da qualidade da educação, da formação dos novos professores.
E é isso que eu queria falar. Perfeito, Albino. Nesse sentido, fazendo coro com eles, eu espero que essa disciplina tenha contribuído para a formação de vocês enquanto professores e professoras de história e também enquanto historiadores e historiadoras, né? Eu procurei fazer o máximo que eu poderia fazer dentro desse ritmo, né, que foi bastante intenso das nossas aulas. Então, eu procurei que. É uma coisa também que eu espero que é uma preocupação também muito grande que eu tenho, é de que a gente consiga estabelecer um exercício na leitura dos textos das disciplinas, dessa disciplina, das disciplinas que vocês forem fazer no curso, de ter esse exercício de fazer uma leitura analítica do texto, né? E foi esse exercício que eu procurei fazer com vocês na disciplina, né? De conseguir, ao ler o texto, de você conseguir identificar as discussões principais do texto, né? Qual é o objetivo que ele tem, quais são os principais argumentos e quais são as conclusões. De conseguir ter essa leitura global do texto, né? Porque às vezes a gente lê o texto e a gente acaba identificando algumas partes que a gente acha mais interessante, né? Mas nem sempre aquela é a ideia principal do autor, né? Ou uma das ideias principais do autor naquele texto. Então, se vocês perceberam, né, nos slides, eu sempre tinha essa preocupação bem marcada, né? De deixar claro qual é o objetivo do texto, quais são os seus principais argumentos e quais são as suas conclusões. Se vocês forem perceber, por exemplo, eu obviamente não abarcava todas as discussões que o autor faz no texto, porque seria descrever o texto, e é exatamente esse exercício que eu quero que vocês consigam fazer, de sair de uma descrição do texto para conseguir analisar os seus principais pontos, de conseguir perceber quais são as principais discussões que o texto faz, entende? Foi exatamente, as nossas aulas foram pautadas nessa perspectiva. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir nesse sentido, né? De vocês conseguirem fazer esse exercício de fazer uma leitura mais analítica do texto, de conseguir identificar esses aspectos principais, né? O objetivo do texto, os seus principais argumentos e as conclusões. Vamos, gente. Vocês não acharam nada? Pode falar, Denner. Não, era exatamente isso que eu ia comentar, né, a respeito do formato da aula com relação ao slide também, né, esse fichamento dos textos, como o senhor apresentou, objetivo, conclusão, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ler o texto, né, e a partir dessa análise a gente acaba se atentando mais a algumas coisas, né, e acaba nós mesmos fazendo essa análise mais detalhada do próprio texto, né, e acaba tendo uma compreensão muito melhor. Aí essa metodologia foi muito boa em si. Que bom que vocês tenham conseguido acompanhar, se vocês tenham gostado. Pode falar, Kathleen. Era mais sobre que esse mesmo modelo que o senhor seguiu, né? Sobre a gente ler o texto já com essas questões na cabeça, né? Na mente, e se perguntar quais são os objetivos do autor, quais são os argumentos que ele vai utilizar para defender, né, o que ele quer. É algo que a gente já vê até em outras disciplinas, e isso é algo bem central quando a gente vai ler não só os textos de teoria, mas também muitos outros textos. Então foi bem legal frisar isso e o senhor ter seguido esse modelo. Que bom, gente. Que bom que vocês... porque isso é um exercício, né? Todo o texto que vocês forem ler no curso, e aí vocês vão começar a perceber, principalmente quando vocês estiverem chegando ao final, e que isso é um processo mesmo acumulativo e progressivo. Vocês vão começar a perceber que vocês têm menos dificuldade de ler o texto, porque vocês já estão acumulando um debate, entende? Então, por isso que eu e os outros professores e professoras do curso, eles sempre vão ter essa preocupação de indicar que vocês tenham essa preocupação quando for ler os textos, né? Porque
mesmo que vocês tenham uma dificuldade inicial, a aula, ela ajuda muito, né? Obviamente, de que vocês consigam compreender melhor o texto, né? Então, a partir do momento que vocês vão aprofundando esse exercício a cada texto que vocês vão lendo para as disciplinas, vocês vão começar a perceber que as dificuldades, elas vão cada vez mais diminuindo, né? Por conta de vocês já conseguirem desenvolver essa leitura analítica, que essa que é a grande questão, que a gente sempre tem a preocupação de que vocês consigam exercitar. Pode falar, Maílson? É bem isso mesmo, professor. Eu acredito que o senhor conseguiu sim e repassar, né? Eu acho que todo o conteúdo essencial da disciplina e com certeza contribuiu bastante para a formação. Eu confesso que quando eu me matriculei, né, em Teoria 2, eu esperava assim, eu estava esperando, né, uma disciplina assim bem densa, e eu não sei se é uma característica, né, sua ou da disciplina, mas eu me recordo um pouquinho que eu fiz a Teoria 1 bem antes da pandemia, né, e eu me recordo que eram textos assim, bastante densos, né, bem complicados mesmo de entender, né, e eu estava esperando isso na Teoria 2, né, e quando começou as aulas, né, eu vi que não, né, o seu jeito de abordar os textos foi bem interessante mesmo, e aí recordando agora o texto para nossa formação, né, o texto do Michel Certeau, quando ele fala do lugar, a prática escrita, e um exemplo que me ajudou bastante, assim, entender bem, né, foi um exemplo bem próximo a nós mesmos, né, enquanto acadêmicos, que é no caso a escrita do nosso TCC, né, e no caso o lugar vem ser a universidade, né, enquanto instituição histórica, né, a escrita o nosso TCC, né, ou tese, enfim, e no caso a gente vai escrever para os nossos pares, né, no caso vai ter a banca, né, que vai analisar, né, e toda essa discussão que ele faz, né, eu consegui compreender bastante a partir desse exemplo, assim, e a gente pode perceber que isso, né, perpassa toda a nossa, né, além da nossa formação, para até depois, quando a gente estiver exercendo, né, a nossa profissão, né, enquanto professores, né, a gente vai pegar toda essa bagagem, né, e aplicar, né, digamos assim, na nossa profissão, né, e eu acredito que desde já a gente já vai fazendo essa aplicação, inclusive dos movimentos dos análises, né, e a gente traz, né, vem toda essa abordagem, né, para o Brasil e vem, né, digamos assim, herança, né, do movimento, né, e a gente vê muito, que eu me recordo, em Brasil 1, né, que se não me engano é retratado pelo Brasil Colônia, né, e a gente vê, né, a história da vida privada no Brasil, né, na própria Amazônia, né, com a história indígena, né, a história dos africanos, né, trazido para cá, então tem toda essa questão, né, e que vem daí, né, vem dessa discussão, e é bem isso mesmo, professor. Eu fico bastante satisfeito de ouvir vocês sobre essas impressões, porque é exatamente isso que foi a intenção da disciplina em procurar oferecer, né? Porque vocês vão perceber nas próximas disciplinas que vocês vão ter, por exemplo, o Maílson falou de Brasil 1, mas também Brasil 2, que trata sobre o Império, Brasil 3, que já trata sobre a República, até mesmo Amazônia 1, 2, né, que vocês vão ter também. Vocês vão perceber que algumas das contribuições dessas vertentes que a gente trabalhou na disciplina, elas vão estar presentes nos textos que vocês vão trabalhar nessas outras disciplinas, né? Então, quando vocês entrarem em contato com algum texto que vai estar discutindo sobre o Thompson, que estiver discutindo sobre o Carlo Ginzburg, que estiver discutindo sobre, sei lá, o Legoff,
ou Michel Volvelli, então vocês já não estão mais perdidos. Quem é esse pessoal? Quem são esses historiadores? Vocês já vão estar mais perdidos porque esses já são debates que a gente trabalhou nessa disciplina, então vocês já vão conseguir recordar e conseguir se situar, né? Então, essas vertentes, elas foram muito influentes na historiografia brasileira, como a gente viu, que foi desenvolvida no Brasil a partir da década de 80 e 90, e boa parte dessa historiografia é a historiografia que vocês vão ler nessas outras disciplinas, né? Em História do Brasil 2, até História do Brasil 1. Por exemplo, o Ronaldo Vanfas é um grande autor, um grande historiador do período colonial, né? Ele estuda o período colonial, então ele trata sobre vários temas do período colonial, que foi um autor que a gente estudou aqui na disciplina, né? Então, e vocês também perceberam em vários momentos, né, relações da discussão que a gente estava fazendo na disciplina com outras disciplinas que vocês já fizeram ou estavam fazendo. Se não me engano, a gente estava fazendo alguma discussão sobre antropologia e vocês já disseram que alguns dos debates que a gente estava tratando aqui vocês já tinham visto na disciplina de antropologia. Também eu perguntei para vocês sobre a disciplina de História Social. Vocês fizeram História Social? Aqui alguém fez? Semestre que vem, eu acho. Ela tá sendo ofertada para semestre que vem. Semestre que vem. Ah, tá. Então vocês vão ver que... Fez aí, mas... Então vocês vão ver que tem muitas relações das discussões que a gente fez hoje, nessa disciplina com a disciplina de História Social, por exemplo, né? E vocês vão ver que várias outras disciplinas também vão ter relações com as discussões que a gente fez nessa disciplina. Então, gente, eu queria escutar vocês sobre isso. Se vocês não tiverem mais nenhum... Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer apresentar alguma questão? Eu quero. Você tá me ouvindo? Tô sim, pode falar, Francine. Ah, tá. Eu quero falar, mas é sobre a sua aula em si. A metodologia, ensino. Pode ser? Pode ser, claro. Professor, olha, a turma tem muito a agradecer ao senhor. Muito mesmo. Só um segundinho. Agradecer porque você deu um apoio muito grande. Ela faz ter aula gravada. Foi maravilhoso. As aulas são didáticas. A construção da matéria foi impecável, professor. Eu parabenizo. Foi um suporte muito grande. O senhor responde rápido, os alunos agradecem. Os trabalhos já foram falados bem no começo do semestre. A gente não tomou um susto, de repente. Então, nesse quesito, o senhor está de parabéns. Me falaram que é uma das primeiras turmas, não sei se é verdade. O senhor dá aula, mas realmente a gente agradece muito, olha. Essa aula também ela é bem didática, ela é totalmente compreensiva. A pessoa que assiste, ela entende do início ao fim. Que bom, gente. Assim, porque também, assim, né, no sistema remoto é difícil, né? A gente tem essa dificuldade de comunicação, então... eu procurei, de fato, ser o mais claro possível na própria organização da disciplina, de deixar claro o que estava sendo discutido em cada aula, qual era a relação de uma aula com a outra, né? Os slides também, de deixar claro, né? Até porque de chegar aqui e ficar falando fica uma coisa muito abstrata, né? Você tendo o texto para poder acompanhar e assistir fica mais claro, né? E a questão da gravação, eu acho que é uma coisa assim que é importante, porque quem não pôde assistir a aula tem a possibilidade de acompanhar, e quem, por exemplo, assistiu a aula e quer depois acompanhar novamente, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? É uma retomada e de poder aprofundar os estudos que ajuda bastante. Então eu procurei oferecer todos os meios, né, de que de fato vocês pudessem acompanhar a disciplina com qualidade, e isso tanto sincronamente, né, aqui conversando ao vivo, ou vocês podendo acompanhar a disciplina
pelas gravações e tudo. Eu fico muito satisfeito de vocês oferecerem esse feedback, né, essa devolutiva. O Albino disse aqui que concordando com a Franciane, parabenizando. Eu fico muito feliz mesmo que esse planejamento ele tenha conseguido atingir vocês de fato, né? Eu tenha conseguido alcançar esse objetivo. Esse era um dos meus objetivos fundamentais com essa disciplina, que era de fato me fazer entender, né? De eu conseguir de fato iniciar e terminar o debate, que vocês tenham conseguido entender o fio condutor da discussão, de que as aulas tinham relação entre si. Quando eu coloquei lá microhistória italiana 1 e 2, de mostrar a relação entre cada uma das aulas, né? De que uma aula tinha uma discussão um pouco mais ampla e depois a outra aula já tinha uma discussão um pouco mais afunilada. Então, eu fico muito satisfeito de ouvir vocês, de que esse processo tenha sido proveitoso para vocês, de que vocês tenham conseguido compreender e, de fato, eu tenha conseguido contribuir com a discussão da disciplina. Eu fico muito feliz mesmo. Alguém mais tem alguma questão, alguma contribuição? Podem ficar à vontade, gente, para falar. Certo, se não tem mais nenhuma contribuição, eu só queria fazer só 2 informes. Um informe em relação... Eu vou... Hoje está encerrando, né? Hoje é o último prazo de entrega dos trabalhos, né? Da disciplina, que é a atividade avaliativa 3. Eu vou iniciar o processo de correção, né, de vocês. Eu espero semana que vem ter as notas de vocês, né? São vários trabalhos, né? São três atividades avaliativas. Semana que vem eu espero ter as notas de vocês. Eu vou conversar com a coordenação para saber quais são os prazos que eu tenho, né, para poder lançar a nota no SIGA e todas essas coisas. Também, semana que vem, eu vou informar para vocês a data da prova substitutiva. Para quem for precisar fazer a prova substitutiva, também eu vou divulgar para vocês semana que vem, tá bom? A questão da frequência, gente, ela tá atrelada à entrega dos trabalhos, entendeu? Então, quanto a isso, vocês fiquem tranquilos. Quem faltou aula, teve algum tipo de problema e não pôde frequentar as aulas, todas as aulas, frequentou algumas aulas, quanto a isso não tenham problemas. A frequência de vocês ela está atrelada à entrega dos trabalhos. Então, se vocês entregaram os 3 trabalhos, se vocês fizeram as 3 avaliações, vocês têm a frequência, tá bom? Eu tinha falado isso para vocês na nossa primeira aula, e aí eu só ratifico agora no encerramento da nossa disciplina, tá bom? Então, era esse debate que eu queria fazer com vocês, ouvir vocês sobre as impressões que vocês tiveram da disciplina. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado da maneira como eu procurei proceder, realizar os debates, oferecer essas estratégias didáticas, dos slides, da gravação. Eu fico muito satisfeito com o feedback de vocês. E é isso, gente. Então, hoje é mais um sextou, né? As nossas aulas sempre tinham aulas na sexta-feira, então hoje é o nosso último sextou, né? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, o diálogo que a gente teve na aula de hoje. Muito obrigado pelo feedback de vocês, pela devolutiva. E eu encerro a nossa última aula, tá bom? Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Tchau, muito obrigado pela discussão. Foi um prazer. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.